Slides vocês já têm, não é isso? Então, vamos lá. A gente... deixa eu... Você está falando alguma coisa, Fernanda? Não, não. O meu áudio tá mudo aqui, enquanto Sim. abre Tá. Pensei que tinha caído. tá carregando aqui. Apareceu aqui. Gente, minha internet tá lenta, mas ela vai. Calma aí. Tô tentando começar do início aqui. Nossa, tá tudo parado. Faz parte. Tá andando o slide para vocês ou tá parado em úlcera? Está em úlcera. Agora eu acho que vai. Vamos lá. Tá muito lento, gente. Então vamos lá, agora a gente vai começar. A aula passada a gente tinha parado em úlcera, né? Para eu começar a falar. Então, o que seria a úlcera? Eu acredito que eu já falei para vocês um pouco na aula passada, né? Por definição, a úlcera ela é tida como a lesão da mucosa do estômago, tá? E eu não sei se vocês lembram, mas a região da mucosa é aquela mais interna, é aquele tecido que reveste o estômago, a parte interna do estômago, onde ele se encontra todo enrugado, tá certo? Então, é a lesão dessa mucosa de forma erosiva, que resulta, na verdade, de uma associação de fatores, de causas, tá? E a maioria dessas causas que provocam a úlcera são semelhantes às causas que levam a uma gastrite, tá? Então, na verdade, acontece um desequilíbrio
entre os fatores que são agressores e os fatores que protegem a mucosa do estômago. Então, esses fatores a gente analisou, a gente viu na aula passada muito detalhadamente, tá? Então, aqui seria mais uma repetição, então por isso que eu não vou novamente, né, retomar esses fatores, tá? Mas acontece um desequilíbrio. Os fatores que agridem a mucosa do estômago, eles estão em mais evidência do que aqueles que protegem. E isso é que vai ocasionar essa lesão, tá? Essa lesão erosiva. A diferença entre úlcera e gastrite é exatamente essa. A úlcera se trata de uma lesão erosiva, tá? E a gastrite não, é apenas uma inflamação. Porém, a gastrite pode acontecer de ter leves erosões, tá certo? Mas são lesões muito mais superficiais do que uma úlcera, tá? Quando acontece, né, a gastrite erosiva, são lesões mais superficiais do que a da úlcera, tá bom? E aí, vamos continuar. Nesse slide, a gente observa que a gente já viu, né, a anatomia do estômago e a gente consegue ver essa perfuração não, essa ferida que acontece aqui no estômago, né, que está evidenciada aqui nesse círculo branco, tá? Essa úlcera, quando ela acontece no estômago, a gente chama de úlcera gástrica, tá? Mas nessa outra foto, nessa mesma foto, mas nessa região do duodeno, a gente também consegue ver uma lesão, tá? Erosiva, sendo que na região do intestino, certo? E quando acontece essa lesão erosiva, né, que a gente chama de úlcera, na região do intestino, a gente chama de úlcera duodenal, tá? Diferente, porque são órgãos diferentes. Porém, a gente vai se deter mais às patologias, né? A dietoterapia, na verdade, para as úlceras gástricas, tá certo? Então, a úlcera gástrica, a gente viu que acontece essa lesão erosiva que acomete a mucosa, porém, que é a camada mais superficial, tá? Porém, se essa úlcera não for tratada, diagnosticada no período certo, né, e não forem tomadas medidas para tentar contornar a situação, essa úlcera ela pode aprofundar e atingir outros tecidos que não o tecido epitelial, né, que é a mucosa, tá? Então, pode acometer a região da submucosa, região do músculo, né, a região muscular e, por fim, perfurar, tá? Quando a úlcera acomete todos esses tecidos, tá certo? Quando perfura, acomete uma erosão em todos esses tecidos. E eu falei para vocês na aula passada que uma úlcera perfurada é uma situação extremamente grave e que requer cirurgia imediata, porque a pessoa pode vir a óbito se essa úlcera não for corrigida a tempo, a úlcera perfurada, tá certo? Aí eu já falei para vocês, né? E mais uma vez frisando quais são os tipos de úlcera, tá? A gente tem as úlceras pépticas, né? Que se dividem em dois tipos, né? A gástrica, que a gente é aquela que acomete o estômago, e a duodenal, como eu já expliquei para vocês, que acomete a primeira porção do intestino, tá certo? Intestino delgado. Então, as úlceras gástricas, elas acontecem por conta de alguns fatores, a gente já viu, tá? Os fatores que agridem, eles estão mais em evidência do que aqueles protetores, tá? Mas o que pode realmente, de fato, acontecer para que essas úlceras elas se desenvolvam? Pode haver uma alteração no esfíncter pilórico, tá? Vocês lembram da região pilórica? Aonde é que ela fica? Ela fica nessa região aqui, ó, a porção final do estômago, mais precisamente na região antral, tá? Então, quando esse esfíncter do piloro, que fica aqui, ó, na porção final do estômago e porção inicial do duodeno, quando esse esfíncter ele está incompetente, ele não funciona de forma adequada,
ele pode relaxar, né, e permitir com que a bile, os sais biliares, né, que desembocam aqui no intestino delgado, no duodeno, eles refluam para o estômago. E como eu falei para vocês que a bile, ela tem um pH diferente do pH do estômago, ela se trata de um conteúdo, né, mais alcalino. Quando essa substância mais alcalina, que tem um potencial detergente, né, tem um efeito muito grande detergente, ocasionado por esses sais biliares, né, quando essa bile reflui para o estômago, ela vai provocar uma redução da mucosa gástrica, exatamente por conta dessa alteração de pH que existe entre as substâncias do intestino, né, e a substância do estômago, né? A gente estudou que o estômago produz ácido clorídrico e no intestino desemboca a bile, e a bile é extremamente tem um poder detergente de emulsificar as gorduras, tá? E quando ela vai para uma região ácida, ela pode provocar erosões, que a gente chama de úlcera, certo? Então, a questão da úlcera gástrica em decorrência da incompetência do esfíncter pilórico, né, acontece dessa forma. O esfíncter não funciona da forma adequada, ele não se fecha de forma adequada e vai permitir o refluxo, né, da bile, que é rica, né, em sais biliares, que tem esse efeito detergente, para o estômago. E a partir daí vai diminuir a resistência da nossa mucosa gástrica e provocar a úlcera, certo? Um outro fator que pode desencadear a úlcera gástrica é a utilização de anti-inflamatórios não esteroides, mais uma vez falando, né, que eles são grandes vilões para qualquer doença gástrica, tá? Gastrite, úlceras e também para doenças do esôfago, que a gente viu, tá? Então, esses anti-inflamatórios, por que que eles podem levar ao surgimento de gastrite, de úlceras, de qualquer doença gástrica? Porque esses anti-inflamatórios, eles vão reduzir a produção das prostaglandinas. E eu não sei se vocês lembram da aula passada que as prostaglandinas, elas são extremamente importantes, porque são agentes, né, que vão atuar na barreira de proteção, elas vão produzir a questão do muco, né, que vai atuar como a barreira protetora do nosso estômago, tá? Então, diminuindo as prostaglandinas, vai haver a diminuição na produção de muco e de bicarbonato, certo? Substâncias que são extremamente importantes, produzidas pelas nossas células gástricas, lá nas glândulas gástricas, certo? E que vão atuar como barreira de proteção, impedindo com que o ácido clorídrico ele entre em contato direto com as nossas células, né, com o nosso tecido epitelial e provoque a lesão, tá? Então, o problema dos anti-inflamatórios é esse. A presença de H. pylori, né, que a gente estudou na aula passada, muito detalhadamente, essa bactéria a gente já viu que ela diminui as defesas da mucosa, então eu não vou me adentrar, porque eu já expliquei na aula passada, tá? Então, as úlceras gástricas, elas podem acontecer em decorrência desses fatores, certo? Com relação à úlcera duodenal, é mais comum que ela aconteça em decorrência do aumento da secreção ácida. Então, é o efeito inverso, tá? Então, o excesso de ácido produzido pelo estômago, né, ele pode chegar no intestino, tá? Por alguma incompetência também desse esfíncter pilórico, né? Então, vai chegar muito ácido na região do intestino, desculpa, e a partir daí, esse ácido corroer, né, essas paredes, esse tecido da mucosa duodenal e provocar a úlcera duodenal, tá? Então, a úlcera gástrica pode ser decorrente do refluxo dos sais biliares e a úlcera duodenal
provavelmente é decorrente do aumento da secreção gástrica, né? Que produz ácido em excesso, e esse ácido chega em grande quantidade no duodeno, provocando essa lesão, tá? Quais são as grandes complicações que podem acontecer em decorrência da úlcera? E aí eu já venho falando para vocês que o grande problema de uma úlcera maltratada, né, não diagnosticada a tempo, negligenciada, o grande problema seria a perfuração, tá? E com essa perfuração, pode acontecer hemorragia, né, que é sangramento em excesso, e esse paciente vira óbito, tá? Pode acontecer saída, né, do conteúdo da região do estômago e cair em toda a cavidade abdominal, tá? E isso trazer grandes repercussões para o paciente. Então, é extremamente importante que as pessoas que tenham algum problema gástrico, elas procurem regularmente o médico, façam o tratamento adequadamente, cuidem da sua alimentação e da questão do estresse psicológico para que essa situação não venha a acontecer, tá? E como eu já falei, a correção, o tratamento para uma úlcera perfurada é a cirurgia, tá? Diferentemente, né, de uma úlcera que não esteja perfurada. O tratamento é medicamentoso, tá certo? E aí, gente, a grande complicação dessa perfuração dessa úlcera seria o sangramento, né? A hemorragia. E com relação à hemorragia, quando o paciente ele tem hemorragia digestiva alta, que é essa sigla aqui, HDA, tá? Qual a conduta nutricional que a gente deve adotar? A primeira delas é deixar o paciente em jejum, porque o paciente com sangramento, a gente não pode alimentar. Com sangramento digestivo alto, a gente não deve alimentar esse paciente, tá certo? Logicamente, está sangrando, os nutrientes vão aumentar, né? O fluxo sanguíneo para essa região, quando a gente se alimenta, vai aumentar o fluxo sanguíneo para a região abdominal, né, região gástrica, e pode piorar a situação do paciente, tá? Então, em caso de hemorragia digestiva alta, qual a conduta nutricional? Dieta zero, jejum, tá? A partir daí, os médicos começam a investigar, tratar, dependendo do problema, né? Se essa hemorragia é por conta de uma perfuração, tem que fazer cirurgia. E aí, depois de todo esse processo, os médicos vão observar clinicamente o paciente para ver como ele vai se comportar, tá? Em alguns casos, os médicos adotam uma conduta de se fazer uma lavagem nasogástrica com água gelada, ou seja, eles vão inserir um catéter que vai do nariz até a região do estômago e vão injetar água gelada para tentar estancar esse sangramento, tá? Uma outra manobra, né, além, né, de fazer essa lavagem gástrica, é procurar manter o aporte de líquidos para esse paciente, porque se ele não vai ingerir nada pela boca, se ele está em dieta zero, sem se alimentar, dieta zero é sem alimento e sem água também, tá? Então, se a gente não hidratar esse paciente pela veia, endovenosamente, esse paciente vai desidratar, né? E aí vai vir um outro problema, uma outra complicação. Então, quando o paciente estiver em dieta zero, ele vai ter que ser hidratado por via venosa, tá? Então, geralmente, essas são as condutas adotadas pelo médico, né? Quando o paciente está com quadro de hemorragia digestiva alta, tá? Continuando. Com relação à terapia nutricional, quais são as condutas que nós nutricionistas devemos adotar, né? Quais os nossos objetivos para pacientes que têm doenças gástricas, especificamente falando de gastrites e úlceras, né? O nosso objetivo seria recuperar e proteger a mucosa gastrointestinal,
bem como facilitar a digestão dos alimentos, logicamente, se esse paciente está liberado para se alimentar por via oral, tá? Tentar promover o alívio da dor e o bom estado nutricional. Então, esses seriam os nossos objetivos, enquanto nutricionistas, no tratamento da gastrite e da úlcera, tá? E com relação às necessidades nutricionais, né? Com relação ao valor energético total, né? Que a gente deve oferecer para esse paciente, a gente deve calcular o aporte energético visando a manutenção ou a recuperação do estado nutricional daquele paciente, tá certo? Já com relação aos macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas, a gente tem a distribuição aqui. A dieta, ela deve ser normoglicídica, normolipídica e normoproteica. E quanto seria isso em valores percentuais, tá? Então, em torno de 50 a 60% do VET deve ser oriundo de carboidratos, 10 a 15% oriundos de proteína e 25 a 30% oriundos de lipídio, tá? Então, essa é a recomendação de macronutrientes para o paciente com gastrite e úlcera. E a recomendação do VET é para recuperar ou manter o estado nutricional. Se o paciente estiver eutrófico, a gente vai calcular um VET para que ele mantenha aquele peso, tá? E se ele é desnutrido, a gente vai calcular um aporte energético para que ele ganhe peso, ok? Com relação à consistência da dieta, na maioria das vezes, o paciente ele tende a aceitar uma dieta normal ou dieta geral, tá? Porém, ela deve procurar ser adaptada às condições da cavidade oral do paciente, certo? Então, se o paciente ele tem dificuldade para deglutir, ele está sentindo muita dor, se ele não tem a dentição completa, então a gente vai ter que procurar adaptar a essas situações. Se ele sente muito desconforto para se alimentar, né, com a dieta geral, então a gente pode prescrever uma dieta branda, mas a gente, logicamente, se o médico liberou uma dieta normal e o paciente não está se adaptando a essa consistência, a gente pode ajustar para a consistência que melhor se adeque para ele. Então, se ele preferir uma pastosa, se ele preferir uma dieta branda, a gente pode fazer esse ajuste, ok? E com relação ao fracionamento, quanto maior o fracionamento, melhor o paciente. Por quê? Porque a gente visa evitar longos períodos de jejum, tá? Quanto maior o período de jejum, mais a gente vai estar sintetizando aquele ácido, né, clorídrico e não vai ter alimento para digerir, tá? Então, esse não é o foco. A gente não pode deixar que o ácido clorídrico corroa o nosso estômago, tá? Então, a gente tem que procurar oferecer alimento com mais frequência para o paciente para que ele tenha o que digerir, tá certo? Vamos continuar. E aí, gente, com relação a alguns alimentos, né, mais específicos dentro da gastrite da úlcera, só um minutinho, gente. Só um minutinho, rapidinho. Então, voltando. Com relação à dietoterapia, né, falando mais especificamente dos nutrientes, né, que têm efeitos positivos, a gente deve estimular os pacientes a consumir alimentos que sejam ricos em fibra, tá? Em vegetais de forma geral, tá? Porque esses alimentos que são ricos em fibra, eles vão diminuir a secreção dos ácidos biliares e a gente viu que os ácidos biliares que estão presentes, né, na bile, eles podem ocasionar um efeito detergente, né, no nosso estômago, tá? Então,
A gente ofertando alimentos que são ricos em fibras, a gente vai estar diminuindo a quantidade de ácidos biliares na bile. E, logicamente, a gente vai estar diminuindo o potencial agressor, né, daquela bile, né, dentro do nosso estômago. Já que a maioria dessas pessoas que têm úlcera, elas têm uma inadequação do esfíncter pilórico, tá? Um outro benefício dos alimentos que são ricos em fibra é que eles diminuem o tempo do trânsito intestinal, ou seja, ele acelera o trânsito intestinal, tá? E isso é benéfico porque a gente viu que se a gente mantiver o estômago mais cheio por mais tempo, corre o risco da gente ocasionar dor para o paciente, tá? Trazer maior distensão por paciente. Então, o objetivo dessas fibras seria, além dessa diminuição dos ácidos biliares, acelerar o trânsito intestinal, né? O tempo que o alimento passa, né, pelo nosso trato intestinal, certo? Então, quanto menos tempo ele ficar retido lá no nosso estômago, melhor, tá? Porque ele vai oferecer menos distensão, menos esforço para o nosso estômago para digerir, ok? Com relação a alimentos que devem ser evitados, a gente pode citar vários, né? O famoso chocolate, tá? O chocolate, além de ser riquíssimo em gordura, ele possui também uma substância que é a cafeína, tá? E assim como o café possui cafeína. Café, chá preto, chá mate, chá verde, tá? Então, todos esses chás que eu falei para vocês, eles possuem cafeína na composição. E a cafeína, ela é uma substância que provoca, vamos dizer assim, irritação para a mucosa do estômago, tá? Então, é, essa substância, ela lesiona ainda mais, tá? Então, se o estômago ele tem uma úlcera, se o estômago está inflamado e a gente oferta essas substâncias que agridem mais a nossa mucosa, a gente vai estar contribuindo para piorar os sintomas, tá? O excesso de doces, tá? De açúcares simples. Os açúcares simples, quando a gente ingere, eles são altamente fermentáveis, tá? E com essa fermentação, ocasiona uma produção excessiva de gases. E essa produção excessiva de gases vai contribuir para o aumento da distensão abdominal e do desconforto do paciente, certo? Alimentos que são extremamente gordurosos, né? Como os fast foods, por exemplo. Aí aqui na imagem a gente tem um hambúrguer, né? Um refrigerante. Então, assim, o consumo desses produtos industrializados que são ricos em gordura, fritura, a gente deve evitar, porque a gente viu na aula passada que o excesso, né, o excesso de lipídio na alimentação, ele tende a promover o relaxamento da musculatura, tá? Então, e além disso, o excesso de lipídio, ele também vai retardar o esvaziamento do estômago, tá? E é isso que a gente não quer. A gente quer que o que está no estômago saia o mais rapidamente dele. Então, a gente deve evitar os alimentos que são fritos e extremamente gordurosos por conta disso. Alimentos que também são irritantes da mucosa, que são os alimentos altamente condimentados, tá? E aqui eu dei o exemplo da pimenta, tá certo? Mas aquelas preparações extremamente condimentadas, a gente deve procurar evitar, porque também são irritantes da mucosa. O refrigerante, a gente tem dois motivos. O primeiro, por ter muito açúcar, tá? Isso eu tô falando dos refrigerantes normais, tá? Sem ser os light. Então, além de ter muito açúcar, carboidratos simples, que vai provocar distensão, né? Formação excessiva de gases de distensão, a gente vai ter
Os gases, né? Ai, gente, eu esqueci a palavra, fugiu da cabeça. As bolinhas, eu esqueci o nome, gente. O gás do refrigerante, tá? Então, pelo fato de ser uma bebida gasosa, gaseificada, essa é a palavra, por ser uma bebida gaseificada, esse gás ele vai promover também uma distensão abdominal, tá? E isso vai trazer desconforto para o paciente, certo? Então, refrigerante tem muito açúcar, tem gás e também a questão do pH, tá? Do refrigerante, que não é um pH legal, tá? Pro nosso estômago, vamos dizer assim, pro esôfago, tá? Com relação ao álcool, né? O álcool é uma substância que irrita, né? A nossa mucosa gástrica. E dependendo do álcool, a gente também tem o mesmo problema do refrigerante, né? Pode ter carboidratos que são fermentáveis e também a questão de ter bolhas, né? Serem gaseificados, né? Fermentados, como no caso da cerveja, das champanhes, tá? Dos espumantes, certo? Então, a gente deve ter esse cuidado na, na alimentação, né? Evitando esses alimentos por conta desses fatores que eu citei para vocês. A gente tem ainda os alimentos que são extremamente ricos, vamos dizer assim, em proteína, tá? Eu falei para vocês com relação à recomendação que a dieta ela deve ser normoproteica, tá? Então, não é proibido a gente consumir produtos de origem animal, né? Proteína na nossa alimentação, tá? A gente precisa de proteína, até mesmo no processo de cicatrização, tá? Porém, o excesso de consumo de proteína, para quem tem gastrite e úlcera, vai provocar o aumento da gastrina, o aumento do ácido clorídrico e o aumento da pepsina. E esses fatores aqui são altamente prejudiciais. Então, o excesso de proteína na alimentação, ela é prejudicial para pessoas que têm gastrite e úlcera, tá? Com relação às frutas cítricas, laranja, limão, morango, kiwi, e outras, né? Outras frutas mais cítricas. Será que essas frutas cítricas, por terem um pH baixo, mais ácido, será que eles vão provocar, né, prejuízo? E aí eu respondo para vocês que depende, tá? Então, se perguntarem em alguma questão de concurso, ou prova, ou algum paciente perguntar para vocês se é proibido o consumo de fruta cítrica para quem tem gastrite e úlcera, vocês vão responder: depende da tolerância do paciente. Se o paciente ele toma um suco de laranja, tá? E ele não sente desconforto algum, não seria contraindicado. Porém, se alguma pessoa que tem um problema gástrico e consome um suco de laranja e sente desconforto, sente azia, sente aquele queimor, né? Sente dor, então a gente vai pedir para essa pessoa evitar. E qual seria a explicação? Que não existe nada mais ácido do que a região do nosso estômago, tá? O pH do nosso estômago é extremamente baixo, a gente viu, tá? Então, ele é mais baixo do que o do suco de laranja, por exemplo, que tem um pH de 3. Então, esse pH não seria suficiente para acidificar ainda mais, certo? Então, a questão é a tolerância individual do paciente. Agora, uma observação muito importante: pacientes que têm esofagite é diferente. Paciente que tem esofagite, a gente deve sim evitar as frutas cítricas. Por quê? Porque é uma mucosa diferente da mucosa do estômago. A região do esôfago ela não é ácida, feito o nosso estômago. Então, se ela está lesionada e a gente oferece o suco, né, alguma preparação ácida, a gente vai estar contribuindo para lesionar aquela mucosa do esôfago. Então, essa é a grande diferença.
Pessoas que têm gastrite e úlcera não necessariamente tem que restringir as frutas cítricas. A gente deve observar a tolerância. Mas pessoas que sofrem de esofagite, sim. Essas pessoas a gente deve evitar, sim. Tá bom? Com relação ao leite, esse é um grande tabu, gente. O leite, ele tem um pH um pouco mais alcalino, tá? Teoricamente, tá? Então, existem pessoas que acreditam, né? Geralmente pessoas mais antigas e até médicos ainda a gente vê, né? Pessoal da área de saúde que não conhece direito a situação, tá com aquela azia, aquele tremor no estômago, as pessoas dizem, toma um copo de leite que vai aliviar. E, de fato, isso acontece, né? A pessoa toma aquele leite e dá aquela sensação de alívio, e é praticamente imediato. Porém, um pouco tempo mais à frente, essa situação de alívio vai mudar. Por quê? O leite, embora ele tenha esse potencial, né, embora ele seja mais alcalino, o leite é rico em proteína, tá? Ele tem muita proteína, tem cálcio também, tá? Então, essa proteína que a gente toma de estômago vazio, esse leite que a gente toma de estômago vazio, a princípio, ele vai dar aquela neutralizada, mas depois, para digerir a proteína, a gente precisa produzir, pepsina, a gente precisa produzir ácido clorídrico. Então, o nosso corpo, que não é bobo, vai detectar a presença de proteína e vai aumentar a secreção de ácido clorídrico, de pepsina, tá? E isso vai piorar a nossa gastrite e a nossa úlcera. Então, essas substâncias que tem no leite, a proteína e o cálcio, elas vão estimular a secreção de mais ácido no nosso estômago. Então, pessoas que têm um estômago doente não devem fazer uso de leite quando tiverem com gastrite ativa, quando tiverem uma úlcera ativa. E o que eu falo por ser ativa? Quando tiverem desconforto, quando tiverem sentindo dor, tá? A pessoa não deve tomar leite para tentar neutralizar, tá certo? Tornar mais alcalina essa região, tá? É um equívoco, porque vai ter um efeito contrário. Inicialmente, ele vai dar aquela tamponada, mas depois vai ter um efeito contrário. Ele vai estimular ainda mais a secreção de ácido pelo nosso estômago, ok? Então, quando a pessoa está com gastrite e úlcera, com desconforto, sentindo dor, a gente realmente deve evitar o consumo de leite cru, tá? Já os produtos que são fermentados, já sofrem essa fermentação, como é o caso de queijos, de iogurtes. Então, nesse caso, a aceitação é melhor e não tem tanto vamos dizer assim, essa sensação de desconforto, tá? O leite cru traz mais esse desconforto, tá certo? Então, no geral, quando tá sentindo dor, quando tá ativa, a gente deve evitar, tá certo? E com relação... Fernanda, Oi. no caso, você falou do leite cru, mas o whey, no caso, é leite, né? Mas o pó, ele também teria algum problema? O whey, ele é do soro do leite, tá? É soro do leite. Ele não tem a caseína, ele não tem outros compostos, mas não deixa de ser proteína. A gente Entendi. vê que o excesso de proteína, ela estimula a produção de ácido clorídrico, de pepsina, tá? Que o leite, por ser rico em proteína e cálcio, vai estimular a secreção de ácido, tá certo? Entendi. Aí também teria problema, no caso. Seria problema. A gente não deve abusar. Dentro daquela recomendação de 10 a 15%, a gente pode até consumir, tá? Iogurte, queijo, até o próprio leite, se a gente não tiver Conforto. dor, tá? O leite cru, se a gente não tiver aquele desconforto. Porém, a gente consumir, né, em excesso
além das proteínas, mas também a questão do leite, né, e outras proteínas derivados do leite, a gente vai ter um efeito prejudicial. O que eu quero frisar para vocês é que a questão do leite é essa. Quando o paciente tiver desconforto, sentindo dor, a gastrite e a úlcera ativa, não deve tomar leite para tamponar, tá certo? Para neutralizar, dar aquela sensação de alívio. Não deve fazer isso, porque vai ter o efeito contrário depois de um tempo, tá? E imediatamente o leite ele vai alcalinizar, mas depois acontece o que a gente chama de efeito rebote, tá? Ele vai começar a produzir mais secreção ácida e vai piorar a situação. Então, quando o paciente estiver na fase ativa e estiver sentindo dor, azia, desconforto, a gente não deve indicar tomar leite para neutralizar, tá certo? Tá certo, Fernanda, entendi. Então, vamos lá. Com relação aos probióticos, hoje em dia se fala muito de utilização de probióticos para o tratamento, né, de inúmeras doenças, tá? E com relação à gastrite úlcera, principalmente nos pacientes que têm H. pylori, tem sido muito falado. Os probióticos, eles são indicados em algumas situações, né? Para prevenir, para tratar e para erradicar a H. pylori, tá certo? Então, pessoas que sofrem de gastrite ou têm úlcera muito em decorrente da bactéria H. pylori, seria interessante fazer uma suplementação com probiótico, logicamente, não são todas, a gente tem que avaliar cada caso, mas a maioria dos estudos falam que a utilização de probióticos específicos para aquela patologia, eles são benéficos porque eles atuam na prevenção, no tratamento e ajudam a erradicar a H. pylori, tá? Então, teria um efeito benéfico, sim. É um nutriente, né, que teria um efeito positivo, tá certo? Um nutriente não, uma substância, né? Um micro-organismo que tem um efeito positivo. E vocês sabem o que é probiótico? Eu estou falando probiótico, micro-organismo, vocês sabem o que é de fato? Hein, pessoal? Bora? Ficou todo mundo mudo, foi? Pessoal. Que ajuda na bactéria do intestino. Tá. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Peraí. Na verdade, são bactérias, né? Oi, pessoal. Voltei. Então, probióticos, na verdade, são micro-organismos vivos, tá? E esses micro-organismos vivos, eles têm uma infinidade de funções, tá? Funções benéficas para o nosso corpo, certo? Eles ajudam, né, de maneira geral, a melhorar a nossa imunidade, a controlar os níveis de colesterol sanguíneo, ajuda a regularizar a função intestinal. Pessoas que sofrem de diarreia ajudam a controlar esses quadros diarreicos. Pessoas que sofrem de constipação ajudam a essas pessoas a fazerem
com que o intestino ele fique mais regularizado, tá? Hoje em dia já tem diversos estudos sobre esses micro-organismos atuando em doenças neurológicas como Alzheimer, Parkinson, tá? Trazendo benefícios. Então, assim, não são todos os micro-organismos vivos que podem ser denominados como probióticos, tá? Para ser probiótico, ele tem que ter uma ação benéfica para o nosso corpo, trazer benefícios ao nosso corpo, e eles, quando ingeridos, eles tenham a capacidade de resistir à acidez do nosso estômago e passarem de forma íntegra e chegar ao nosso intestino, ok? Então, não são todos os micro-organismos que têm essa qualidade, certo? Então, esses probióticos, eles possuem essas qualidades que eu falei para vocês. Então, por isso, eles atuam beneficamente, protegendo o nosso corpo, né? Porque a gente melhorando a imunidade, a gente vai estar protegendo o nosso corpo, atuando no tratamento e na erradicação da H. pylori, porque quando você oferta esses micro-organismos benéficos, né? Esses micro-organismos benéficos, você vai estar aumentando a quantidade desses micro-organismos no nosso corpo. E esses micro-organismos vão competir com os micro-organismos prejudiciais por alimento, certo? Então, a partir do momento que você aumenta a quantidade de micro-organismos benéficos e a gente se alimenta bem, a gente vai estar ofertando para esses micro-organismos nutrientes, né, adequados para que eles se proliferem ainda mais, e dessa forma eles vão erradicar os micro-organismos prejudiciais por competição, tá? Então, quando você tem a maior população de benéficos, esses benéficos vão comer, vamos dizer assim, né, o nutriente, o alimento, e não vão deixar para esses micro-organismos prejudiciais. Então, esse é o mecanismo, um dos mecanismos, né, que os probióticos, eles atuam, né, trazendo esse benefício, vamos dizer assim, aniquilando, destruindo os micro-organismos prejudiciais por competição, ok? Então, por isso que eles ajudam a erradicar a H. pylori, tá? E tem várias outras situações, tá? Mas, assim, de maneira geral, eu dei uma ênfase, assim, a algumas qualidades desses probióticos. Então, probióticos têm uma ação benéfica na prevenção e no tratamento e na erradicação da H. pylori, ok? Fernanda, Oi? todo mundo pode tomar ou tem prescrição, alguma coisa do tipo? Não, não é probiótico, não é para todo mundo. Por quê? A gente vai aprender, quando a gente estiver estudando as patologias intestinais, é apenas uma das situações que eu estou falando que é contraindicado, tá? Sim. Pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, está na fase aguda, ou seja, ela está naquele auge da inflamação, né? O que pode acontecer? Um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, certo? Isso é um fator. Um outro fator é que essa mucosa intestinal, por estar inflamada, vai acontecer o quê? Aberturas entre as células da mucosa intestinal. Quando o normal seria que essas células estivessem juntas, tá? E por que isso é perigoso? Porque a partir do momento que o intestino está inflamado e esses espaços entre uma célula e outra aparecem, vai facilitar a entrada, né, de micro-organismos que já habitam o nosso intestino, tá? E se você der um probiótico, que é um micro-organismo vivo, ele é benéfico, ok. Mas se esse intestino ele está inflamado, com essas aberturas, esse micro-organismo ele vai entrar por essas aberturas e vai cair, pode cair na corrente sanguínea. E qual é o grande perigo de bactéria na corrente sanguínea? O grande perigo de bactéria, de levedura na corrente sanguínea é a septicemia, a bacteremia e a septicemia, ok? Então, não Entendi. são todas as pessoas que podem fazer uso de probiótico,
certo? Logicamente, dos simbióticos. O simbiótico tem probiótico misturado com pré-biótico, ok? Então, pessoas que têm doença inflamatória intestinal, HIV, também com um quadro de redução da imunidade, né? Porque tem pessoas que são soropositivas, mas a doença está estabilizada, e outros não, tá? Pessoas que são HIV que não estão estabilizados, a gente também não deve indicar, tá? Porque é uma doença que provoca uma redução da imunidade. E se a gente oferta um micro-organismo, corre o risco dessa pessoa se infectar por conta do probiótico, ok? Pacientes oncológicos que têm quadro de neutropenia. O que é neutropenia? É a redução dos neutrófilos, que são células de defesa do nosso corpo. Se essas pessoas estão com as células de defesa muito reduzidas, neutropênicas, a gente não deve administrar probiótico, porque corre o risco de ter septicemia também, tá? Então, por isso que eu estou dizendo, probiótico é benéfico, tem efeitos maravilhosos, mas não é para todo mundo, certo? Entendi. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês de pacientes que têm gastrite e úlcera é que, no caso da gastrite atrófica, a gente viu na aula passada que essas pessoas elas podem sofrer de deficiência de vitamina B12. Por quê? Exatamente por conta da perda, né, da falta do fator intrínseco e da produção de ácido clorídrico, que são produzidos pelas células, né, gástricas presentes nas glândulas, né? E que células são essas? São as células oxínticas. Não sei se vocês lembram da aula passada. Então, essas células, para quem tem gastrite atrófica, né, elas deixam de produzir tanto o ácido clorídrico quanto o fator intrínseco, e isso comprometer a absorção de vitamina B12, que ocorre lá no intestino. Para a vitamina B12 ser absorvida em nível intestinal, ela precisa do fator intrínseco que é produzido pelo estômago, pelas células do nosso estômago, ok? Pessoas que têm gastrite atrófica, elas também podem ter anemia, certo? Porque o ferro na alimentação, ele depende da acidez para ser absorvido. E pessoas que têm gastrite atrófica, elas não produzem ácido clorídrico, tá? Então, consequentemente, a absorção de ferro vai estar prejudicada, certo? Porque a acidez vai estar diminuída, ok? Então, as pessoas também podem desenvolver quadros de anemia. Um outro ponto em pessoas que têm gastrite atrófica é que essas pessoas podem ter também problemas com a absorção do cálcio, porque o cálcio também é dependente de acidez para ser absorvido, certo? Assim como o ferro. Então, vejam como um problema parece simples, que é a gastrite, né, atrófica, ela pode ocasionar diversos outros problemas, deficiências de vitaminas e minerais, ok? Até aí, dúvidas? Ok, certinho. Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a falar de uma outra patologia que pode acometer o estômago, que é o câncer, tá? Desculpa, gente. O câncer gástrico, a gente vai falar. O câncer gástrico, dentre os cânceres, né, que podem acometer o nosso estômago, o mais comum é o carcinoma gástrico, certo? Qual seria a fisiopatologia? Como é que o câncer ele se desenvolve? A gente já estudou, né, em uma das nossas aulas, como é que se dá o processo da carcinogênese. Mas, no caso que eu vou falar aqui para vocês, quais são os fatores que predispõem uma pessoa a desenvolver esse tipo específico de câncer, que é o câncer gástrico, né, na região do estômago. E alguns fatores, né, que a gente pode associar, dentre eles, o sobrepeso e a obesidade. Né? Pessoas que têm sobrepeso e obesidade têm risco aumentado de desenvolver câncer do estômago. Pessoas que bebem muito
pessoas que têm o hábito de fumar, todas essas substâncias, né, álcool, tabaco, a gente sabe que são substâncias que podem provocar uma mutação, né? São fatores que podem ser carcinogênicos, tá? Então, além de ocasionar lesão direta na região do estômago, eles têm potencial efeito de carcinogênese, tá? Um outro fator, o consumo de alimentos extremamente gordurosos, né? Frituras e alimentos gordurosos têm uma associação direta, né, com o desenvolvimento de câncer gástrico. O hábito de consumir alimentos em conserva, aqueles alimentos extremamente salgados, tá? Os em conserva são aqueles que têm aquela salmoura, né? O milho em conserva, ervilha em conserva, azeitona, tá? Picles, tudo que leva aquela salmoura para conservar. E também os alimentos extremamente salgados, tá? Existe essa associação direta com o surgimento, com o desenvolvimento do câncer. O consumo de preparações quentes, extremamente quentes, por muito tempo, tá? Alimentos muito quentes podem trazer lesão não apenas ao esôfago, mas também à mucosa do nosso estômago e pode se associar diretamente ao desenvolvimento, ao surgimento de um câncer gástrico. Além disso, a nossa bactériazinha bonitinha aí, né, que é a H. pylori, a gente já viu na aula passada que pessoas que têm H. pylori, elas podem, se não tratar, desenvolver um câncer gástrico, certo? Espera aí um pouquinho, gente. Parece que parou aí, né? A aula parou, gente? Para mim tá rodando aqui. Aqui parou. Aqui parou também. Ixi. Falta da genética. Exatamente. E a outra, uma outra causa, né, que poderia estar associado ao câncer gástrico seria a predisposição genética. Logicamente, gente, não são todas as pessoas que são obesas que vão desenvolver câncer gástrico. Não é toda pessoa que tem predisposição genética que vai desenvolver câncer gástrico. Não é toda pessoa que bebe que vai desenvolver câncer gástrico. O que eu estou querendo dizer é que é uma associação de fatores, tá? O câncer é uma doença multifatorial, multicausal. Ela não surge por uma única causa específica, e sim por uma associação de várias. Então, pessoas que têm predisposição genética, têm sobrepeso e obesidade, têm mau hábito de alimentação, maus hábitos alimentares, bebem, fumam, com certeza serão pessoas que poderão desenvolver um tipo de câncer, e dentre eles o mais específico seria o câncer gástrico, certo? Deixa eu pausar a aula aqui, porque ela tá rodando direto. Ai, meu Deus. Ai, ai. Voltou aí, gente? Ou não? Tá parado no H. pylori. Tá parado no H. pylori, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo parar e voltar novamente. Ai, vamos lá. Hoje tá de rosca, hein? A aula. Tá dando problema direto. Vamos lá, com fé que eu vou conseguir. Vou tentar de novo aqui. Vamos ver se vai.
Pronto, gente, voltou. Então, como eu falei para vocês, né, esses são os fatores, né, que geralmente estão associados com o surgimento de um câncer gástrico. Mais uma vez, lembrando para vocês que o câncer é uma doença multicausal, multifatorial, certo? E aí não significa dizer que a pessoa tendo o H. pylori significa que ela vai desenvolver câncer gástrico. Não, mas se não tratar, pode desenvolver, certo? Assim como todas as outras causas, tá? Com relação ao tratamento do câncer gástrico, existe o tratamento médico e o tratamento nutricional, certo? Então a gente vai começar falando do tratamento médico. O tratamento médico, ele é dividido em dois aspectos, no tratamento clínico e o tratamento cirúrgico, tá? Então, o tratamento clínico consta da rádio e da quimioterapia, que provavelmente serão necessárias ao paciente com câncer, qualquer que seja, tá? E quem vai definir se vai começar com uma quimioterapia ou vai começar com a radioterapia seria o médico. Então, ele vai analisar a situação do paciente, cada caso, e vai sugerir o tratamento clínico, tá? E com relação ao tratamento cirúrgico, que o paciente ele é submetido, existem duas possibilidades. Fazer a ressecção, ou seja, a remoção do estômago de forma total ou parcial. E o nome dessa cirurgia é a gastrectomia, ou seja, a retirada do estômago. E como eu falei para vocês, ela pode ser feita de forma total ou subtotal, tá? Quando o paciente ele é submetido à gastrectomia, se faz necessário a reconstrução do trânsito intestinal. Lógico, porque se retirou o estômago ou parte desse estômago, vai precisar ligar, né, as extremidades que sobraram, tá? E a essa ligação, a essa junção, a gente dá o nome de reconstrução de trânsito intestinal. E existem três possibilidades de fazer essa reconstrução. A primeira seria por meio do Y de Roux, a segunda, a Bill-Holt 1 e a terceira, a Bill-Holt 2. A reconstrução em forma de Y de Roux é quando, geralmente, o paciente faz a gastrectomia total, ou seja, todo o estômago ele é removido, ele é retirado. E o que vai acontecer seria a reconstrução desse trânsito intestinal, juntando, né, ligando o esôfago com o jejum, tá? Que seria a segunda porção do intestino. Já na cirurgia Bill-Holt 1, retira apenas parte do estômago e vai fazer a junção entre o que sobrou do estômago com a primeira porção do intestino, que seria o duodeno. Então, essa reconstrução, ela recebe o nome de gastroduodenostomia, se faz uma ligação entre o estômago e o duodeno. Já na Bill-Holt 2, é retirado também a parte, né, do estômago e é feita a junção com o jejum, que seria a segunda porção do intestino. Então, se retira o estômago e se liga o estômago com o jejum. E o nome dessa anastomose, né, dessa junção, seria a gastrojejunostomia, tá? Então, o tipo de cirurgia e o tipo de anastomose, que seria a ligação, a reconstrução, vai depender da localização do tumor, né, do câncer, e do comprometimento, tá? De quão agressivo ele é, quais as estruturas que ele comprometeu, certo? E quem vai determinar o tipo de cirurgia melhor é o médico. E aqui, nessa imagem, eu trago para vocês a foto da Bill-Holt 1. O que acontece na Bill-Holt 1? Vai ser retirada essa porção final do estômago, que seria a região antral, certo? Então, o tumor provavelmente se desenvolveu nessa região antral, tá? E o médico vai resseccionar, vai retirar, remover essa porção antral e vai fazer a ligação do que sobrou do estômago com o duodeno, certo? Que é nessa segunda imagem aqui que a gente vê, ó.
ele fez a sutura, a rafia, né, que é suturar, do que sobrou do estômago com a primeira porção do intestino, que seria o duodeno. Já na Bill-Holt 2, o que acontece? Na Bill-Holt 2, é retirado toda essa porção aqui do estômago, não apenas a região antral, né? Retira o antro e retira parte do corpo também. Sobrou apenas aqui, ó, a região fúndica, tá? Então, o que vai acontecer? Vai remover toda essa parte do estômago e vai fazer a ligação entre o que sobrou do estômago com o jejum, tá? Então, ele vai fazer essa ligação, essa anastomose, vai pegar esse jejum, vai emendar aqui no estômago e vai fechar essa região do duodeno. E por que ele não removeu essa partezinha aqui, né? Por que ele não retirou? Porque é nessa região do duodeno onde desemboca, né? Onde cai, na verdade, as enzimas digestivas que vêm do pâncreas, tá? Bem como a bile, que vem da vesícula. Então, nessa região do duodeno, vai desembocar tudo que é necessário para o processo digestivo. O suco pancreático, rico em enzimas digestivas, e a bile, que vai emulsificar, né, as gorduras. Então, por esse motivo que essa região aqui não foi tirada, certo? E na cirurgia de Y de Roux, o que acontece? Na cirurgia de Y de Roux, eu falei para vocês, é quando a pessoa tem um câncer numa região do estômago onde não se pode manter todo o estômago. Então, se faz necessária a retirada de todo o estômago, né? Que é o que acontece aqui, que a gente vê por essa foto. Todo o estômago ele vai ser retirado, que é o que a gente chama de gastrectomia total. E a anastomose vai acontecer entre o esôfago, representado por essa letra A1, tá? Então, vai ligar essa porção A1 a essa porção aqui, ó, entre a porção C e B, tá? Então, o médico, ele vai cortar a região A1, vai cortar essa região final aqui e vai fazer um corte na região aqui, ó, CB, certo? A partir daí, ele vai puxar essa região CB e vai ligar a essa região A1 aqui, tá? Então, na verdade, o que acontece? Ele liga a região A1 e conecta na região C, que é o que aparece nessa imagem aqui, ó, tá? Porque ele removeu toda essa região do estômago. Oi, fala. Beatriz pediu para avisar que o dela desligou. O quê? Beatriz pediu para avisar que o computador dela desligou. Tá, pede para ela reiniciar aí e entrar. Enquanto isso, eu vou ter que continuar a aula. Tá bom? É porque às vezes não consegue nem ligar de novo. Ah, não tem problema não. Então, na hora da chamada, vocês me lembrem o nome dela. Tá bom? Para eu poder dar presença. Então, continuando. Ele retira todo o estômago, faz um corte na região aqui do jejum, vai puxar esse jejum e vai ligar ao esôfago, tá certo? Então, vejam aqui, ó. Essa porção C aqui, que tá aqui embaixo, é o jejum, a segunda porção do intestino, que ele ligou direto ao esôfago, tá? E em contrapartida, ele tem que fechar essa porçãozinha aqui do duodeno para não ficar aberta, logicamente. Então, ele vai suturar essa região do duodeno e vai manter essa região por conta das enzimas, né, digestivas, do suco pancreático que desemboca aí, bem como da bile, que vai ajudar no processo de digestão. Certo, gente? Então, na verdade, o que acontece é isso, tá? Ele vai deixar essa região aqui bem pequena, né? Então, o que era 1 litro e meio de capacidade vai se transformar numa capacidade mínima, né?
vai formar um saquinho muito pequenininho, né? Representado por essa... Fernanda, Oi? o duodeno, ele virou um mini estômago, né? Não, não foi o duodeno que virou o mini estômago, não. O que virou um mini estômago foi o jejum, tá? Ele ligou, ó, ele pegou o jejum, subiu, puxou lá Ah, sim, tá para certo. cima e emendou com o esôfago. O duodeno, ele tá aqui, ó, perto do pâncreas. Tá fechadinho, tá vendo? Ah, entendi. Aham, Entendeu? aham. Então, o que virou um mini estômago foi uma parte do intestino mais distal, né? Que é a jejum, o jejum, tá certo? O Entendi. duodeno não vai servir para, ou seja, o alimento ele não vai O passar. duodeno, ele só vai receber do pâncreas. O duodeno ele não vai receber alimento. Vai receber do pâncreas. Que a função dele estar aí, dele ficar mantido, é porque é nele que desemboca o suco pancreático e a bile vindo Sim, da vesícula. entendi. Aham. Então, por isso que o médico ele vai manter, tá, essa região em todas as cirurgias, tá? Então, é por isso que ele vai manter, não vai tirar, sendo que alimento não vai mais passar por ele, certo? Uhum. O alimento ele vai passar por essa região aqui, ó, C, tá? Entendi. Por essa região da seta aqui É o embaixo, intestino. só vai vir suco pancreático e bile, que vai se ligar, ó, que vão se juntar ao alimento nessa regiãozinha só, aqui, Aham. entre B e D, porque o suco vai passar por aqui, mais a bile, e vai chegar aqui. E o alimento vai passar por esse trajeto todinho aqui, para chegar aqui, e só aqui se misturar com a bile e com as enzimas digestivas, tá? Mas no caso aí do esfíncter, não existe, né? Não, não tem mais. Mas aí, no caso, o suco gástrico, ele não corre risco de voltar aí pro intestino? O paciente não tem mais, ele não tem mais estômago. Quem produz o suco gástrico? O Ah, fator entendi. intrínseco. Aham. Entendi. Então, esses pacientes que sofrem esse tipo de Então, ele só vai cirurgia, ter a bile e, abrem as enzimas. e as enzimas. Isso. Entendi. Então, esses pacientes, eles com certeza, se não forem suplementados, vão desenvolver quadro de anemia, deficiência de vitamina B12, deficiência de cálcio, de ferro, tá? Entendi. Certo? Então é isso, gente. A cirurgia Y de Roux, ela recebe essa nomenclatura porque ele parece um Y, se assemelha um pouquinho ao Y aqui. Não sei se vocês conseguem visualizar esse Y, né, por essa imagem, mas ele se assemelha muito a uma estrutura de Y, certo? Então por isso que recebeu essa nomenclatura. Y de Roux, que foi o nome da pessoa que fez essa técnica cirúrgica, tá? Então, continuando, tudo isso eu já falei para vocês. Continuando a aula. Aqui nessa tabelinha eu trouxe para vocês a título de curiosidade, tá? Os tipos de cirurgia que são feitas, algumas vantagens e desvantagens, algumas complicações e quais são as indicações mais frequentes, tá? Então, na Bill-Holt 1, a técnica Bill-Holt 1 é a mais fisiológica e geralmente é a que tem menos complicações nutricionais, porque ela liga o estômago ao duodeno, então teoricamente ela preserva o trato, o fluxo, né, do alimento, mantém aquele fluxo original, tá? E geralmente ela tem menos complicações, porque mantém uma porção maior do estômago para produzir o fator intrínseco, o ácido clorídrico, então geralmente tem menos complicações nutricionais, certo? Esse tipo de cirurgia geralmente é indicado em casos de úlceras, tá? Mas não é uma cirurgia utilizada em casos de urgência, tá? Por isso que ela recebe o nome de cirurgia eletiva, para pacientes que têm problemas de úlcera e que o médico indicou uma cirurgia.
mas não com urgência. A urgência para paciente que tem úlcera, geralmente são as úlceras perfuradas. Então, essa não é a técnica melhor utilizada, mais frequentemente utilizada para paciente que tem úlcera perfurada, mas sim para paciente que tem úlceras e que o médico indicou como tratamento fazer uma cirurgia, tá? Precisou realmente remover aquele pedaço, certo? A técnica Bill-Holt 2, ela geralmente tem como desvantagem inúmeras complicações tardias, tá? Não imediatas, mas tardias, mais crônicas. Eles têm como possibilidade um risco aumentado para desenvolver câncer no coto gástrico, naquela região que sobrou do estômago, né? Ela geralmente tem como complicação, essa técnica, dentre as complicações que ela geralmente apresenta, uma delas é a síndrome de Dumping, que a gente vai estudar mais à frente, tá? Eu vou explicar para vocês mais à frente o que acontece. E essa técnica é uma cirurgia utilizada como cirurgia de urgência para ressecção parcial, tá certo? Então, por conta de uma úlcera, por conta de um câncer que deu uma complicação muito grave, teve que fazer uma cirurgia de urgência, tá? Então, o médico ele vai ver qual é o tipo de técnica que vai ser utilizada a depender da patologia, né? Do que o paciente está apresentando. E a cirurgia com a técnica de Y de Roux, ela tem menos complicações, certo? Mas essa técnica, ela pode apresentar alguns problemas se não for, o paciente não for suplementado, não for acompanhado por nutricionista e por toda a equipe multidisciplinar, tá certo? Porque se o paciente não seguir direitinho as recomendações, ele pode apresentar diversas complicações, tá? Mas se ele seguir tudo direitinho, ele tende a ter menos complicações. E geralmente é uma técnica muito utilizada para paciente com câncer gástrico, certo? Então, paciente que tem câncer gástrico, a maioria das vezes faz esse tipo de cirurgia. Resseca todo o estômago, certo? Quais são as consequências no pós-cirúrgico? Quais são as consequências que esses pacientes podem apresentar por ter feito uma cirurgia de remoção parcial ou total do estômago? Eles podem apresentar saciedade precoce, logicamente, porque diminuiu o tamanho do estômago, para aqueles que tiraram um pedaço, né, uma parte desse estômago, ou para aquele que fez a retirada total, né? Ele já não tem mais aquela bolsa de armazenamento, então eles vão se sentir saciados mais cedo, mais precocemente. Eles podem ter uma ingestão inadequada de nutrientes, logicamente, porque consomem menos volume, não aguentam grandes volumes. Podem apresentar perda de peso exatamente por conta disso, por não se alimentar da forma adequada. Pode ter um supercrescimento bacteriano. A gente viu que o ácido clorídrico é extremamente importante porque ele atua como um bactericida, certo? Então, se não tem mais o ácido clorídrico ou se produz de forma reduzida, ele não vai conseguir acabar, né, com os micro-organismos patogênicos, né, prejudiciais, e dessa forma vai haver um supercrescimento de bactérias. Pode ocasionar má absorção de proteínas e lipídios, logicamente, né, a depender da cirurgia. Nossa Senhora. A depender da cirurgia, esses pacientes podem ter deficiências na absorção de proteína, exatamente pela deficiência do ácido clorídrico, da pepsina, tá? Pode ter má absorção de lipídios por conta da anastomose que foi feita, né? Por exemplo, no caso do Y de Roux, o alimento ele vai passar muito rapidamente pelo trato, né, que sobrou, e isso pode dar pouco tempo para absorção, para emulsificação e absorção completa, digestão e absorção completa desses lipídios. E a consequência disso é a perda desses lipídios nas fezes.
E essa perda em grande quantidade de lipídios nas fezes, a gente dá o nome de esteatorreia, tá? Que são as fezes que são ricas em gordura, certo? Outra situação, outra complicação são as deficiências, né, de vitaminas, como a vitamina B12, B1, vitamina D, ácido fólico, ferro, cálcio, tá? Isso é muito em consequência também, a depender da cirurgia, da retirada do estômago e da perda da capacidade absortiva do intestino. Por quê? Porque o trânsito intestinal ele foi encurtado, no caso do Y de Roux, certo? No caso do Y de Roux, a junção ela acontece no jejum, tá? E a maior parte da absorção, né, dos nutrientes, ela acontece na região do duodeno, tá? Duodeno e jejum, no parte do jejum. Então, assim, a depender do tipo da técnica cirúrgica, o alimento ele vai passar muito rapidamente e não vai dar tempo de absorver ou vai ter, vamos dizer assim, ausência de fatores que contribuem para a absorção, tá? Como o caso do ferro, do cálcio, que depende da acidez, a vitamina B12, que depende do fator intrínseco, certo? Vitamina B1, D, ácido fólico, a depender da técnica cirúrgica, o tempo para absorção de exposição, né, desses nutrientes com a mucosa intestinal, o tempo não foi tão, vamos dizer assim, não aconteceu o tempo suficiente, né, o contato desses nutrientes com a mucosa intestinal. Então, isso pode dificultar a absorção desses nutrientes. Além disso, o esvaziamento rápido, tá? A gente viu que no caso da Y de Roux, a gente já não tem mais o estômago, não vai ter o esfíncter, né? Que vai controlar o esvaziamento do estômago para o intestino. E o que pode acontecer é o esvaziamento muito rápido, ou seja, a saída muito rápida do alimento do estômago e a entrada muito rapidamente desse alimento no intestino. Esse esvaziamento rápido ele pode ocasionar uma síndrome, que é a síndrome de Dumping, que a gente vai estudar mais à frente, certo? Essa síndrome de Dumping, ela acontece por conta desse esvaziamento rápido. E a consequência... Só um minutinho, gente, só um minutinho. Gente, desculpa aí, meu filho estava gritando aqui, brincando de se esconder. Então, vamos continuar. Com relação a complicações pós-cirúrgicas, eu estava falando do esvaziamento rápido, né? Porque o estômago ele perde essa capacidade de esvaziar aos poucos, porque perde esse esfíncter. E a consequência disso é a síndrome de Dumping, né? E em decorrência dessa síndrome de Dumping, também acontece a hipoglicemia reativa, que a gente vai estudar mais à frente, tá? Então, essas são as complicações que podem acometer um paciente que faz uma cirurgia gástrica, né, em decorrência da retirada de um tumor.
tá bom? Ou também daqueles pacientes que são submetidos à gastroplastia, que são aqueles pacientes que fazem cirurgia para redução de peso, tá? Todas essas características também podem, todas essas consequências podem acometer pacientes que fazem gastroplastia. Tanto aqueles que têm um câncer e que fazem a gastrectomia, quanto aqueles que são obesos e fazem uma gastroplastia, tá? Porque são cirurgias muito parecidas, certo? E aí, gente, vamos falar da síndrome de Dump. O que seria a síndrome de Dump? A síndrome de Dump é o que eu falei para vocês, é uma síndrome do esvaziamento rápido. O alimento, ele entra no nosso trato digestivo e chega muito rapidamente ao intestino, certo? Então, essa síndrome, geralmente, ela acontece por volta de 15 minutos após a alimentação, tá? Então, depois que o paciente se alimenta, aproximadamente 15 minutos depois, ele pode apresentar esses sintomas dessa síndrome. E essa síndrome nada mais é do que uma resposta fisiológica que acontece, né, do nosso corpo em decorrência da presença do alimento não digerido que chega ao jejum, tá? Então, essa é a justificativa, isso é o que define essa síndrome. É o esvaziamento extremamente rápido que acontece, a saída do bolo alimentar do esôfago, que cai muito rapidamente no jejum, chega muito rapidamente no intestino, e a questão da digestão dos nutrientes que estão ali presentes não aconteceu de forma eficaz, tá? E isso pode trazer consequências. Então, vamos entender o que acontece. Na cirurgia da retirada, né, no caso da Y de Roux que eu tô falando, tá? Mas pode acontecer com outras técnicas cirúrgicas que a gente viu. Esse exemplo que eu vou dar aqui, eu peguei essa foto da Y de Roux. Então, removeu esse estômago de forma total, né? Retirou o estômago de forma total e se ligou o esôfago ao jejum, tá? E o que isso vai acontecer? O que vai acarretar? O alimento, ele vai cair muito rapidamente, né? Vai sair do esôfago e vai cair muito rapidamente no jejum. E essa chegada do alimento muito rapidamente ao jejum, né, ao intestino, e esse alimento que chegou, ele está mal digerido, ou seja, os nutrientes eles não conseguiram ser completamente digeridos. Essa chegada desse alimento mal digerido no jejum vai provocar o aumento da osmolaridade nessa região do intestino, certo? Por quê? Alguns nutrientes, eles elevam a osmolaridade, né, no nosso corpo. Por exemplo, as proteínas, os carboidratos, tá? E alguns eletrólitos também têm essa capacidade de elevar a osmolaridade, tá? Então, nesse caso específico, a gente está falando de alimentos que não foram bem digeridos, como o caso de proteínas e de carboidrato, tá certo? Então, esses alimentos chegaram muito rapidamente, né, no nosso intestino, mais especificamente os carboidratos que não foram bem digeridos, chegaram muito rapidamente aí, elevaram a osmolaridade dessa região. E o que significa elevação da osmolaridade? Significa que naquela região existem muitos componentes, muitos solutos, tá? Muitos nutrientes para pouco volume, tá? Então, pela regra lá da fisicoquímica, da química que a gente estuda, né? A questão da osmolaridade, os alimentos, os nutrientes, eles passam, né? Da região que está menos concentrada para onde está a mais concentrada, para poder diluir, né, aqueles compostos que estão naquela região. Então, é mais ou menos isso que acontece, né? Nessa região aqui, onde tem a maior concentração de nutrientes, vai haver, logicamente, o aumento da osmolaridade, tá? E a consequência disso é que nessa região
vai chegar muito volume, muito líquido para tentar diluir esses componentes que estão aqui. E isso vai ocasionar uma diminuição do volume sanguíneo, logicamente, porque o fluido, o líquido, ele está sendo direcionado para essa região do intestino para tentar diluir esses componentes, tá? Para diminuir essa osmolaridade. E qual seria a consequência disso? Essa redução do volume sanguíneo, né? Além de promover, né, o desvio do fluxo de líquidos para essa região, vai contribuir para quadros de diarreia, logicamente, porque chegou muito volume aqui, né, e o volume chega aqui para tentar diluir isso aqui, né, esses compostos, então vai haver um aumento na produção de fezes, tá? E como a gente viu que esses compostos, né, que chegam aqui e são mal digeridos, né, isso pode ocasionar excesso de proteína, excesso de gordura aqui, que associada ao excesso de líquido, isso vai culminar com quadros de diarreia, tá? Então, o mecanismo é esse. O alimento, né, ele chega muito rapidamente no intestino. Quando ele chega muito rapidamente no intestino, esses compostos que foram mal digeridos, esses nutrientes que foram mal digeridos, vão elevar a osmolaridade e isso vai ocasionar a redução do volume sanguíneo, porque o fluxo de líquido vai ser desviado para tentar diluir esses compostos, e isso vai acarretar quadros de diarreia, tá? Então, a sequência é essa. E o que vai acontecer em seguida, né? Vai acontecer a rápida, né, hidrólise e a rápida absorção dos carboidratos, certo? Vamos tentar entender. O primeiro mecanismo que acontece na síndrome de esvaziamento rápido é a diarreia. Essa diarreia, ela acontece em decorrência do desvio do volume, né, de sangue, né, do fluxo, para a região do intestino, ou seja, muito líquido vai ser puxado para essa região do intestino para diminuir essa osmolaridade, tá? Então, essa diarreia vai acontecer por conta disso. Uma outra consequência dessa síndrome do esvaziamento rápido seria que nessa região, eu falei para vocês que vai chegar muitos componentes, muitos nutrientes mal digeridos, dentre eles carboidrato também. E aí, quando chega aqui, esses carboidratos vão dar um aviso para o pâncreas, para que o pâncreas libere muito rapidamente insulina, né? A insulina é um hormônio que vai ajudar a levar esses carboidratos para o sangue, tá? Para o sangue, do sangue para as células, para que sejam produzida energia. Então, o que vai acontecer? Esses carboidratos que chegam aqui no intestino, eles vão ser quebrados de forma muito rápida e absorvidos de forma muito rápida. Por quê? Porque o pâncreas vai perceber a alta concentração de carboidrato, tá? E vai lançar muita insulina para que esses carboidratos, né, eles sejam levados para as células, tá? E qual seria a consequência desse aumento da produção de insulina para pegar todo esse carboidrato e levar para as células? A consequência dessa liberação muito alta de insulina seria a redução da glicemia, ou seja, a hipoglicemia. Por quê? Porque esses carboidratos, eles são quebrados e absorvidos muito rapidamente, tá? E eles vão entrar muito rapidamente na célula
e vão sair da corrente sanguínea. E, consequentemente, né, saindo da corrente sanguínea esse carboidrato, vai haver a diminuição da glicemia, que é a concentração de açúcar no sangue, tá? Então, essas são as consequências dessa síndrome de Dumping. A síndrome de Dumping, ela acontece pelo esvaziamento muito rápido, né, do alimento, que sai, né, do esôfago e cai muito rapidamente no intestino. Chegando ao intestino, esses alimentos, esses nutrientes mal digeridos vão elevar a osmolaridade dessa região, que vai demandar muito fluxo de líquido para essa região, para tentar diluir essa osmolaridade, e como consequência, os pacientes vão desenvolver quadros de diarreia. Associado a isso, os carboidratos que chegaram nessa região, né, eles vão sofrer hidrólise de forma muito rápida, ou seja, vão sofrer a quebra muito rapidamente e vão ser absorvidos muito rapidamente, por conta da produção elevada de insulina, tá? Essa insulina foi secretada em valores muito altos por conta dessa osmolaridade alta que foi detectada. Essa osmolaridade alta é em decorrente desses nutrientes, dentre eles os carboidratos. Tem muito carboidrato aqui que precisa ser digerido e absorvido. Então, o pâncreas vai elevar a produção de insulina. Mas a consequência disso é que com essa carga alta de insulina, essa absorção dos carboidratos vai acontecer de forma extremamente rápida e ele vai sair, né? Esses carboidratos, ao invés de permanecerem no sangue, eles vão sair muito rapidamente do sangue e vai entrar na célula, tá? E isso ocasiona o quadro de hipoglicemia, certo? Uma outra consequência que eu falei para vocês no pós-cirúrgico desses pacientes é a hipoglicemia reativa alimentar, tá? Que é exatamente o que a gente falou. Essa hipoglicemia, ela vai acontecer por volta de 2 horas após a ingestão alimentar. Ao contrário da síndrome de Dumping. A síndrome de Dumping acontece quase que imediatamente. A pessoa come e tem aquela síndrome do esvaziamento rápido, tá? Que vai ocasionar aquela sensação, né? Aquele quadro de diarreia, né? De má digestão, má absorção dos pacientes, tá? E o paciente vai ter essa questão da diarreia. Já a hipoglicemia reativa, ela acontece 2 horas após, que é aquele quadro de caída, na verdade, da glicemia, né? Do açúcar no sangue. E o que o paciente geralmente sente? Ele sente um rubor, né? Ele sente um calor, né? Uma vermelhidão na região aliás, um calor na região, né, da face, sente taquicardia, ou seja, o coração ele fica mais acelerado, ele pode ter sensação de desmaio, sudorese fria, fome, náuseas e tremores. Então, todos esses sintomas são sintomas de hipoglicemia, tá? E essa hipoglicemia que acontece num paciente que fez esse tipo de cirurgia recebe o nome de hipoglicemia reativa alimentar. Ou seja, se ela aconteceu 2 horas após aproximadamente da alimentação, certo? E aí, gente, com relação à terapia nutricional nos pacientes que são submetidos a esse tipo de cirurgia, tá? Então, tem como objetivo a dietoterapia na gastrectomia minimizar o trabalho gástrico, né? Se o paciente tem ainda algum estômago, e a sobrecarga intestinal, para tentar minimizar a questão da hipoglicemia reativa e a síndrome de Dumping, tá? E além disso, a gente vai também trabalhar para tentar restaurar o estado nutricional do paciente, porque um paciente oncológico que fez uma cirurgia gástrica de remoção do estômago, provavelmente vai ser um indivíduo que tem um estado nutricional depletado, tá? Então, a gente vai trabalhar para tentar recuperar o estado nutricional desse indivíduo e evitar essa sobrecarga intestinal, tá? Além de minimizar o trabalho
gástrico para aqueles que tiveram manutenção do estômago, tá? E quais seriam as recomendações nutricionais em relação ao valor energético total? A dieta ofertada deve ser hipercalórica, em torno de 35 a 45 calorias por quilo de peso dia. Então, se o indivíduo ele pesa 50 quilos e a gente precisa, né, ofertar uma dieta hipercalórica de 35 a 45, quanto de caloria a gente vai ofertar diariamente? Então, a gente vai pegar 35 calorias e vai multiplicar por 50, que é o peso que esse paciente apresenta, tá? Então, a gente deve oferecer em torno de 1.750 calorias diárias a 2.250 calorias, tá? Isso se o paciente tiver 50 quilos, tá? Então, a gente vai pegar sempre o peso do paciente e multiplicar por essa recomendação, de 35 a 45. Em relação ao aporte proteico, a dieta também deve ser hiperproteica, porque é um paciente que foi submetido a uma cirurgia de grande porte. Além disso, ele é um paciente oncológico, tá? Provavelmente vai ter o estado nutricional depletado, então precisa de proteína para estar reconstruindo todos esses tecidos e recuperar o estado de comprometimento nutricional que ele apresenta. Uma outra observação. No caso da gastrite, ela não pode ser hiperproteica, mas depois da cirurgia tem que ser, né? Tem que ser, exatamente. Tá ok. Tá bom? No caso do carboidrato, a gente deve ter um cuidado com a oferta de carboidratos simples, tá? Porque são esses carboidratos simples, como a lactose, a sacarose e a glicose, que vão elevar a osmolaridade, tá? Então, se a gente oferta, a alimentação desse paciente é baseada ou é rica em carboidratos simples, a gente vai estar contribuindo para aquela síndrome de Dumping e a hipoglicemia reativa. Então, a gente vai evitar os carboidratos simples, porque são esses carboidratos simples que aumentam a osmolaridade, tá? Certo, gente? Então, logicamente que na alimentação a gente vai priorizar os carboidratos complexos, certo? Para prevenir a síndrome de Dumping e a hipoglicemia reativa, a gente deve priorizar carboidratos complexos e evitar os carboidratos simples. Por quê? Porque os carboidratos simples elevam a osmolaridade intestinal, tá? E como eles vão chegar muito rapidamente ao intestino, né? Então, eles vão elevar essa osmolaridade. Mal vai dar tempo deles serem digeridos, tá? Então, por isso que a gente tem que evitar esses carboidratos simples. Com relação aos lipídios, a gente não tem uma recomendação específica para lipídios, apenas no caso de esteatorreia, ou seja, quando o paciente ele apresentar má absorção, né? Sintomas, né, de má digestão e absorção de gorduras, a gente vai priorizar a utilização de TCM, que são triglicerídeos de cadeia média, tá? Porque eles não vão passar pela via normal, né, pelo trato digestivo para serem absorvidos. Eles vão passar por uma outra rota que não utiliza o trato digestivo e vão fornecer energia para o indivíduo, tá? Sem estar contribuindo para essa evacuação cheia de gordura, certo? Com relação à consistência da alimentação, a gente deve, né, sempre observar a situação do paciente, logicamente, ver a prescrição médica e provavelmente a gente vai ter que ajustar essa alimentação em termos de consistência, mudando da dieta líquida e evoluindo até uma dieta branda, tá? Logicamente que num pós-operatório imediato, provavelmente a dieta que vai ser ofertada é uma dieta líquida. E ela vai progredindo aos poucos até chegar numa dieta de consistência branda, tá certo? Em relação ao fracionamento, né, a gente vai procurar fracionar mais essas refeições para oferecer menos volume. Por quê?
Esses indivíduos, eles ou têm o estômago reduzido, ou eles não têm estômago, ou seja, eles vão ter saciedade precoce. Então, a gente não vai conseguir ofertar muito volume para esses pacientes, tá? Então, vai ter que ter ajuste também no volume. Então, se o volume é menor, o fracionamento tem que ser maior, tá? Com relação aos micronutrientes, é importante a questão da suplementação, tá? Para os pacientes, logicamente, dependendo da técnica cirúrgica, né? A gente vai se ligar nisso. E provavelmente vai ser necessário suplementar ferro, vitamina B12, vitamina C, D e cálcio, tá? E como recomendações gerais, no pós-cirúrgico, né, desses pacientes, a gente vai ter que evitar alimentos de temperaturas extremas, nem muito quente, nem muito frio, para evitar aquele choque térmico e desconforto para esse paciente. Evitar o consumo de líquidos com as refeições, porque pode provocar saciedade mais precoce ainda, né? Quando a gente come bebendo, a gente ingere menos alimentos e a gente se sente cheio mais rápido, tá? E tem também o fato de o líquido, ele dificultar mais o processo de digestão dos alimentos. E também a gente vai tentar orientar esses pacientes a preferir o consumo de fibras solúveis, tá certo? As fibras solúveis na alimentação, tá? Porque a gente quer que nessa fase da alimentação, né, o indivíduo ele não tenha o trânsito tão acelerado. Quem acelera o trânsito intestinal são as fibras insolúveis. Então, nesse momento, a gente quer evitar o esvaziamento rápido. Então, a gente vai preferir as fibras solúveis. Ok, gente? Dúvidas? É muita coisa, né? Só na hora da prova. Só na hora da prova. Portanto, estudem, leiam os livros, tá bom? Leiam os slides, mas peguem os livrinhos para entender melhor. Ok? Ok. Gente, só vou fazer a chamada para a gente poder sair, tá bom? Deixa eu só tirar a aula aqui. E vamos para a chamadinha. E vocês me lembrem, por favor, quem teve problema com a internet para eu poder dar a presença, ok? Então, vamos lá. Aí, que eu tô abrindo. Então, vamos lá, começando. Amaro está presente, que eu vi entrando e saindo, deve ter problema com a internet também. A Arielle me passou mensagem, teve dificuldade com a internet também. Beatriz também teve problema, não foi, com a internet? Ela postou aí no grupo, foi? Tá. Bianca tá presente? Bianca? Tá, Bianca não tá presente não, né? Então tá. Brenda? Brenda tá aí? Amaro, Brenda tá ou não tá, gente? Amaro. Amaro Tô eu sei. aqui, Amaro. Tá, Tô aqui, Fernanda. tá. Crislane tá também, que eu vi. Tô aqui. Beleza. Daniela Ribeiro. Dani tá aí, não?
faltou. Francine, Tô aqui. tá. Gabriele, Eu. tá. Ivan também. Peraí, cadinho. Deixa eu ver quem mais. Jéssica. Jéssica não, essa Jéssica nunca tá. João. João tá na aula, né? Ah, tá, beleza. Peraí. Depois de João, Júlia. Júlia tá aí? Júlia pediu para avisar que na casa dela, ela mora na roça, né? E aí tava sem internet. E ela não tava conseguindo conectar. Ela até tentou pelo 3G, mas não tava conseguindo. Beleza, tá bom então. Lucas. Lucas tá aí? Tô. Beleza. Marcela. Oi, tô aqui. Marcelo. Marcelo também nunca tá. Matheus. Matheus tá aí, gente? Matheus não, né? Moniele. Moniele eu vi entrando. Ela conseguiu permanecer ou teve dificuldade? Colocando aqui. Rafaela. Tô aqui. Certo. Tatiane. Tô aqui. Show. Deixa eu ver quem mais. Agora é Vanessa. Vanessa Barros. Tô aqui, presente. Show. Viviane. Viviane tá também que eu vi. Ianca faltou. Gente, estudem, tá certo? Eu sei que é bastante coisa, mas eu acho bastante interessante essa disciplina, né? Então, a gente começa a entender bastante coisas, muitas coisas que acontecem e começa a entender o porquê, tá bom? Então, bons estudos para vocês e até semana que vem. A semana que vem que é a prova, gente? É assim. Aí, no caso, é até essa. Até hoje. Termina aí, tá bom? Tá. Então, gente, até semana que vem, estudem. Qualquer dúvida, pode me passar mensagem pelo Zap até o dia da prova, eu respondo, tá bom, gente? Tá bom, boa noite, Fernanda. Boa noite, gente. Bom descanso e pega o final de semana para estudar, hein? Tá bom. Tchau, tchau, gente.